90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala galera do ProEnem, eu sou o Thiago Feitosa, estamos aqui na nossa semana de revisão, galera, momento tão esperado, onde a gente vai aí, né, a cada 8 semanas fazendo um trabalho revisional de tudo que a gente vem abordando aí nas semanas das aulas, né, teóricas, né, nas aulas ao vivo, que a gente está juntinhos aí, trabalhando, né, vários assuntos. Fizemos já uma etapa anterior de revisão e agora a gente vai para a nossa, né, segunda semana revisional, né, gente? Pegando aí os módulos 9 até o módulo 16, né? As aulas aí, segundo grupo aí de 8 aulas que a gente fez juntos. E separamos questões do Enem, pessoal, que vão abordar diretamente os temas que a gente está analisando nas aulas. Ou seja, é uma oportunidade de você conseguir observar, né, como que esses assuntos que a gente trabalha nas aulas, eles são cobrados no Enem. Qual o tipo de abordagem, a pegada da banca. É muito importante, galera, a gente se tornar especialista no concurso que a gente está fazendo, né? Eu sei que vocês às vezes têm uma avidez muito grande em quererem, né, abrir o leque e fazer provas de várias bancas diferentes. Mas, sim, até é legal, até é válida essa experiência, mas é muito importante primeiro você se tornar especialista naquilo que você tem como meta fundamental. E se o nosso objetivo fundamental é o Enem, vamos focar então nas questões do Enem, beleza? A gente aqui separou em assuntos, na ordem que eles foram abordados, né? A primeira questãozinha que a gente vai analisar aqui. Então a gente vai aqui para a primeira questãozinha, pessoal, que é uma questão de urbanização do ano de 2013 do Enem, né? Urbanização é um assunto que se repete bastante. Todo ano tem uma questão de urbanização. E você vai ver que algumas questões, gente, elas têm uma análise conceitual que acaba se repetindo. E vamos ver aqui nesse texto, primeiramente, o que ele quer dizer. Ele fala aqui, ó, trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades, necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transporte, saúde, energia, água, etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, né? Ou seja, a maneira como a cidade cresceu não conseguiu atender tão bem assim o que o texto menciona, esse território foi ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço. Então acabou sendo uma consequência direta de como o espaço urbano ele foi conjugado, né, a partir das ações humanas. E ele fala assim, ó, a dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas pelo... Então vamos lá. Olha o que o enunciado está abordando. Vamos olhar os verbos, gente. Ó, a dinâmica de transformação das cidades. Tende a apresentar, ou seja, tem como tendência manifestar como consequência, como resultado, a expansão das áreas periféricas. Ou seja, ele está dizendo que a expansão das áreas periféricas é uma consequência da dinâmica de transformação das cidades. Isso acontece pelo quê? Letra A. Crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária. O aumento da população urbana e o aumento da especulação imobiliária podem ser uma causa para essa ocupação periférica, nessa expansão periférica? O que é especulação imobiliária, gente? Valorização dos imóveis urbanos. Opa, se está valorizando, nem todo mundo vai conseguir, né, acessar os imóveis, acessar as moradias.
E o crescimento da população urbana vai fazer com que mais gente vá para a cidade e a disputa pelo espaço urbano tende a ser maior. A letra A tem elementos que podem ser considerados. Vamos para as outras? B. Direcionamento maior do fluxo de pessoas devido à existência de um grande número de serviços. Bom, galera, aqui ele está falando de expansão das áreas periféricas. Existe um direcionamento maior do fluxo de pessoas porque tem mais serviços na periferia? Não, gente, os serviços normalmente são concentrados no centro. Não que você não tenha na periferia, mas o centro é muito mais servido. A letra C fala: delimitação de áreas para uma ocupação organizada do espaço físico, melhorando a qualidade de vida. As pessoas vão morar na periferia porque está havendo ali uma organização, né, uma ocupação organizada do espaço físico, está havendo uma melhora da qualidade de vida? Não, muitas vezes essa ocupação ela é desordenada, né, gente, e acaba sendo precarizada. Também não. Letra D, perdão. Implantação de políticas públicas que promovem a moradia e o direito à cidade e aos seus trabalhadores. Infelizmente não, né? Essas políticas de moradia elas são muito limitadas, são escassas, então você tem dificuldade nesse sentido. E a letra E fala em reurbanização de moradias nas áreas centrais, mantendo o trabalhador próximo do seu emprego, diminuindo os deslocamentos para a periferia. Fosse isso verdade, não aconteceria o que o enunciado está falando, né? Que é a expansão das áreas periféricas. Então, galera, gabarito sem dúvida letra A, tá? Isso aí sem nenhum tipo de questionamento. Questãozinha aí tranquila de urbanização. Vamos para 2. Aí ele fala: embora haja dados comuns que dão unidade ao fenômeno da urbanização na África, Ásia e América Latina, ou seja, está falando que a urbanização, o fenômeno de urbanização nos países periféricos é algo, né, que tem uma unidade, tem uma certa característica em comum, os impactos são distintos em cada continente e mesmo dentro de cada país, ainda que as modernizações se deem com o mesmo conjunto de inovações. Aí ele fala assim: o texto aponta para a complexidade da urbanização nos diferentes contextos socioespaciais. Comparando a organização socioeconômica das regiões citadas, a unidade desse fenômeno é perceptível em um determinado aspecto. Então ele está dizendo que é um processo complexo, mas que existe uma certa unidade, uma certa característica conjunta. A letra A fala: ela é perceptível no aspecto espacial, em função do sistema integrado que envolve cidades locais e globais. Na verdade, eu não posso dizer que isso é unitário, né, entre África, Ásia e América Latina, né? A letra A ficou meio solta. Vamos ver a B. Cultural, em função da semelhança histórica e condição de modernização econômica e política. Gente, eu tenho semelhança histórica entre África, Ásia e América Latina. Existem pontos, né, de convergência, mas não há uma semelhança, né? C. Demográfico, em função da localização das maiores aglomerações urbanas e continuidade do fluxo campo-cidade. Nessas regiões, pessoal, eu tenho as aglomerações urbanas, né, apresentando um grande volume, sim. E tem um fluxo campo-cidade, um êxodo rural? Eu posso observar também. Tá? Então a letra C não dá para excluir, não. Letra D. Aspecto territorial, em função da estrutura de organização e planejamento das cidades que atravessam as fronteiras nacionais. Não necessariamente. Quem disse que isso vai atravessar as fronteiras nacionais, né? E a letra E, econômico, em função da revolução agrícola que transformou o campo e a cidade e contribui para a fixação do homem ao lugar, né? Na verdade, essa revolução agrícola gerou uma exclusão econômica das pessoas do campo que levou à migração, né? Então, as outras, pessoal, elas estão meio incompletas. A letra C ela é mais, né, direcionada. Então, sempre que você ficar na dúvida entre gabaritos, gente, pensa que você tem que marcar aquele gabarito que é mais diretamente conectado ao enunciado, tá? Se você está tendo que dar muita voltinha na sua cabeça para poder marcar um gabarito, não marca, tá? Em geografia não vai funcionar desse jeito para você, tá bom? Vamos para número 3, então, que é uma questão que já vai falar de urbanização, porém já está se relacionando com a temática migratória, que foi um outro tema que a gente trabalhou em população. Lembra? Os nossos módulos de população a gente abordou isso. Então ele fala, ó, do Enem de 2022. Brasileiros levam mais tempo de casa para o trabalho. Pesquisa do IBGE aponta que a situação é mais grave no Sudeste. 13% das pessoas levam mais de 1 hora para chegar ao trabalho. Nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio, o IBGE registrou os maiores percentuais de trabalhadores que levam mais de 1 hora no trajeto até o emprego. Quem vê Marcelo chegar ao trabalho nem imagina a maratona que ele enfrenta todos os dias
antes das 5. Acordo 4h30, saio de casa às 5 horas, pego o trem 5h20, chego na central mais 6h50, pego o ônibus, chego no trabalho mais ou menos 7h10. Pô, você tá falando aqui, galera, de quase 3 horas, né? Entre a hora que ele acorda e a hora que ele chega no trabalho. Segundo os especialistas, são os mais pobres, os que moram mais longe do emprego. Aí tem a ver com a questão 1, da ocupação das periferias. A pessoa vai morar na periferia porque tem especulação imobiliária no centro. A pessoa não consegue morar no centro, perto do seu trabalho. Então ela é periferizada, né? Ela é jogada para a borda. E claro, pessoal, ele está falando desse processo de ida e vinda de trabalhadores diariamente. E ele quer saber, né? A pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica populacional. Letra A, fluxo de retorno? Não, gente, fluxo de retorno são aqueles que foram para um determinado lugar, viveram lá um tempo e um dia decidiram, por uma outra situação de vida, voltar para sua origem, tá? Não tem a ver. B, migração interna? Até uma migração interna. Mas será que é esse que melhor responde, gente? Letra D, mudança sazonal. Mudança sazonal tem a ver com algo periódico, algo que momentaneamente acontece, mas tem, né, um período para acabar e depois há um retorno conseguinte, tá? Então você, por exemplo, vai fazer intercâmbio, tá? Tu foi fazer intercâmbio em outro país. Você sabe que tem prazo para ir para voltar. Isso é uma mudança sazonal. Movimento pendular, galera, é aquele movimento diário entre periferias e centros. Pô, bem melhor do que letra B. Por mais que o movimento pendular seja uma migração interna, a letra D é mais direcionada, né? Então vamos de D. E aí fala em deslocamento forçado, que tem a ver mais com questão de refugiados, conflitos, algo, né, de uma proporção geopolítica maior, né, que vai obrigar as pessoas a ser, né, deslocadas. Então não entra muito na questão, tá? Então gabaritinho aí pra gente, letra D fica melhor. Fluindo aí, pessoal, vamos então para a questão 4, que fala sobre, né, o cenário aí ligado a migrações, né? Ele fala sobre campo. Vamos dar uma olhada, né? Questão bem interdisciplinar do Enem. Olha aí a legenda do texto, ó, os velhos e novos mitos do rural brasileiro. Então ele fala assim: as estatísticas mais recentes do Brasil revelam um paradoxo que interessa a toda a sociedade. O emprego de natureza agrícola definha praticamente em todo o país, mas a população residente do campo voltou a crescer, ou pelo menos parou de cair. Esses sinais trocados sugerem que a dinâmica agrícola, embora fundamental, já não determina sozinho os rumos da demografia no campo. Esse novo cenário é explicado em parte pelo incremento do emprego não agrícola no campo, é o que eles chamam de pluriatividade rural. O que é pluri? Variado, atividade, ação, atividades, funções. Ou seja, o campo hoje ele é mais plural, ele é mais diverso, ok? É também chamado de novo rural, onde novos tipos de relações econômicas vão se apresentar. No lugar, né, dos trabalhos essencialmente agrícolas, você começa agora a ter comércio, serviços, outros tipos de funções surgindo. Então ele fala que ao mesmo tempo aumentou a massa de desempregados, inativos e aposentados que mantêm residência rural. Sobre o espaço brasileiro, o texto apresenta argumentos que refletem o quê? O que ele reflete? Letra A, uma heterogeneidade do modo de vida agrário. O que é heterogeneidade? Algo diverso. O texto está falando sobre uma certa diversidade, galera? Ele tá. Ele fala sobre novos empregos, sobre novas atividades. A letra A pode ser, vamos guardar ele na caixinha. B, redução do fluxo populacional nas cidades. Ele nem fala sobre isso no texto, né? C, correlação entre força de trabalho e migração sazonal, que é aquela migração temporária. Ele também não fala sobre isso aqui. D, indissociabilidade, ou seja, é impossível você separar o local de moradia e de acesso à renda. Viajou também. E a letra E é a desregulamentação das propriedades nas zonas de fronteira. Zonas de fronteira são áreas de limite entre países diferentes. Ele nem sequer menciona isso no texto, galera. Só podia ser letra A, não tem como. Letra A é o gabarito garantido. Beleza? Vamos para 5, galera. A 5 ela fala sobre, é uma questão que fala sobre fronteira, né? Ele está falando aqui sobre processos migratórios novamente. Você vê que é um assunto bem repetido no Enem, falando aqui no caso especificamente sobre os refugiados no Brasil, né, que é o
o título do texto. E o refugiado, galera, ele é o migrante compulsório, né? Ele é aquele cara que ele vai ter que migrar para poder não morrer, para fugir ali do risco de vida. Então tem uma guerra, um conflito, uma perseguição religiosa muito grave, um tipo de catástrofe. Esse cara é refugiado. Ele se desloca forçadamente e ele vai fugir do risco de vida. Então ele fala, a eliminação para os refugiados do tipo de fronteira descrita no texto. Vamos olhar de novo, ó. Ele fala aqui, ó, fronteira erguida entre inclusão e exclusão, admissão e rejeição, desejáveis e indesejáveis. Ao mesmo tempo, enseja vulnerabilidade, indefinição e incerteza a esses migrantes internacionais forçados, né? Então, a ideia do acolhimento desses refugiados por estados fica sempre nessa dúvida, né? Nessa penumbra, se ele vai ser incluído ali ou não. Então ele fala que a eliminação desse tipo de fronteira necessita de qual tipo de política pública, gente? Ou seja, o que a gente pode ter de política pública que facilite, né, o abrigo dos refugiados nas sociedades que eles estão pedindo ali o abrigo? Letra A. Eu preciso de mais planejamento familiar, gente? Não, planejamento familiar tem outra coisa. Eu preciso de mais segregação territorial? Pô, se eu segregar territorialmente, eu estou excluindo, eu não estou incluindo. C. Eu preciso de mais homogeneização cultural, ou seja, criar um padrão cultural único. Pô, gente, se eu estou aceitando alguém diferente de mim, eu estou homogeneizando? Não. D. Eu preciso de políticas de diferenciação étnico-racial, novamente um fator excludente. É claro que a letra E, gente. Eu preciso de políticas de integração socioeconômica, que facilitem com que esse sujeito refugiado seja aceito dentro da minha sociedade e com isso ele não tenha que viver na dúvida entre essas fronteiras da incerteza, beleza? Então é a questão, às vezes, pessoal, de interpretação mesmo, né? O Enem, ele trabalha muito com a sua capacidade de leitura e síntese. E é esse que é o desafio, né? Porque a gente pega uma prova de 90 questões, que a gente está cansado, né? Quando tem redação, ainda tem redação junto. Então isso tudo torna o trabalho muito mais complexo, porque o cansaço mental é que muitas vezes derruba a gente, tá? Tem que prestar muita atenção nisso. E aí vamos para número 6, que continua falando sobre a lógica da urbanização, né? Agora vindo aqui para uma questão mais conceitual, ele fala assim que a configuração do espaço urbano da região do entorno do Distrito Federal, né, lá de Brasília, assemelha-se às demais aglomerações urbanas e regiões metropolitanas do país, onde é facilmente identificável a constituição de um centro dinâmico desenvolvido, né, ou seja, um núcleo, onde se concentram as oportunidades de trabalho, os principais serviços, a constituição de uma região periférica concentradora de população de baixa renda, com acesso restrito às principais atividades, com capacidade de acumulação e produtividade, e aos serviços sociais de infraestrutura básica, ou seja, os contrastes, né? Ele fala justamente sobre um centro munido de uma capacidade, né, de estrutura mais completa, e uma periferia em contraste que vai ter população de baixa renda, restrições inúmeras. Então ele fala que a organização interna do aglomerado urbano descrito, ou seja, essa divisão, é resultado da ocorrência de algum processo. Isso é resultado do processo de expansão vertical? O que é isso? Verticalização? Prédios? Não é formação de prédios que vai gerar isso. É ocorrência do processo de polarização nacional, de criar polos específicos mais desenvolvidos em nível nacional? Também não. C. Processo de emancipação municipal, ou seja, os municípios começam a ficar independentes uns dos outros, isso gera esse processo, né, de fragmentação interna, gente? Claro que não. Letra D. Segregação socioespacial. Opa, segregação, exclusão. Exclusão social refletindo-se no espaço. Pô, é claro que é o gabarito, gente, claro. Gente, normalmente quando tem segregação socioespacial no gabarito, é o gabarito, dificilmente não é. E nesse caso é nítido, né? É uma segregação, um núcleo desenvolvido, uma periferia, né, menos privilegiada. Letra D. Até porque a letra E fala em desregulamentação comercial, que é algo que... O que é desregulamentação comercial? Você diminuir regras, fiscalizações sobre o comércio, né? Não tem nada a ver. Belezinha? Então bora. Continuando aqui. Uma questão agora de transporte. Mudou o tema, né? Primeiro a gente falou de população e migração e urbanização. Agora nós vamos falar sobre transporte, né? Infraestrutura.
E ele fala aí, né, que cada objeto é em si mesmo um sistema funcionando sistemicamente. Um grande supermercado ou shopping center seria incapaz de existir se não fossem servidos por vias rápidas, estacionamentos adequados e acessíveis, sistemas de transporte com horários regulares e conhecidos e se, no seu próprio interior, as atividades não estivessem subordinadas a uma coordenação. Esse é o caso dos armazéns, dos silos, etc. Os portos, a rede rodoviária de um país e, sobretudo, a rede ferroviária são exemplos de objetos complexos e sistêmicos. Então, o que ele está falando, galera? Que existe um sistema. Ou seja, mercados e shoppings que são fixos de serviço e comércio, eles não poderiam existir se não existissem entre eles vínculos, espaços de fluidez, onde ele fala aqui diretamente sobre, né, o transporte, os portos, a rede rodoviária, os trens. Então ele diz aqui, de acordo com o texto, o território torna-se cada vez mais dotado de objetos com a finalidade de intensificar alguma coisa, ou seja, vamos lá aqui, ó. Ele está falando sobre os objetos, que são sistemas funcionando de forma complexa, interligada, e aí de acordo com o texto, o território ele tem cada vez mais objetos que têm a finalidade de propor alguma coisa, de acordo com o texto. Letra A. Ele quer intensificar a desindustrialização da economia? O que é isso, gente? Diminuir a participação de indústrias no total da minha economia. Isso é mencionado no texto em algum momento? Não. B. Ele quer intensificar a desregulamentação do mercado? O que é isso? Diminuir regras, burocracias. Por mais que essas regras e burocracias menores elas facilitem os comércios, eu não vejo que a finalidade é essa. Poderia ser um elemento facilitador, mas eu não vejo isso como finalidade. Vamos ver as outras. Ele tem a finalidade de intensificar a concentração da produção, gente, ou seja, ficar tudo no mesmo lugar. Ele também não fala sobre isso. Ele fala sobre capacidade de interligação. D. Ele quer intensificar a distribuição da renda. Gente, por mais que isso seja um cenário interessante, também não é mencionado. Agora, a letra E fala intensificar a dinamização de fluxos. Amigos e amigas, se ele está falando de vias rápidas, de sistemas de transporte público, né, de portos, de rede rodoviária, de rede ferroviária, ele está falando de fluidez, fluxo. O transporte é importante dentro de uma economia, pessoal, para garantir mais opções, diversas opções de fluidez, de levar o seu produto de um lado para o outro, facilitando a vida dos usuários e facilitando a ocorrência dessa atividade. Como ele menciona ali, um shopping, um supermercado. Então, número 7, letra E. Com certeza, tá bom? Vamos para o número 8 agora, que é uma outra questão de transporte. E ele mostra aí pra gente o mapa, tá, do Brasil. Vamos olhar esse mapa. As linhas, né, mais escuras, que estão cheinhas, fala de rodovias longitudinais, né, que vão fazer esse norte e sul. Aí tem ali as rodovias diagonais, né, com cinzinha claro, que fazem essa diagonalzinha. Tem as radiais, que são pontilhadas, que estão ali no meio do mapa, né? E ele mostra a região centro-oeste ali, achurada. Então você vê que tem várias vias cortando a região centro-oeste. E ele diz assim, o conjunto representado pelo agronegócio demanda condições específicas que passam a ser exigidas dos territórios. Então ele está falando do agronegócio e ele está falando do centro-oeste. O centro-oeste é a região do agronegócio, né? Tem a ver. Como há uma elevação da formação de fluxos materiais e imateriais, ou seja, você pode pegar, né, produtos e imateriais, né, como informações, por exemplo, a crescente articulação com as escalas que vão do local ao global terminam por pressionar o Estado a agir visando uma instalação no território de fixos diversos, bem como uma regulação específica. Ou seja, à medida em que os fluxos econômicos eles se intensificam, o Estado ele começa a ser pressionado a melhorar a condição de infraestrutura, que a gente falou sobre isso claramente na nossa aula de transporte, né? Então o mapa e o texto se complementam, indicando que a expansão das rodovias se deu como resposta a alguma coisa. Olha aí, então eu tive uma expansão rodoviária, que foi uma resposta a determinado elemento que a gente vai considerar. Letra A. Foi uma resposta à alteração da matriz econômica? Não teve essa mudança de matriz econômica. B.
Foi uma resposta à substituição do modal hidroviário. Não houve substituição porque o hidroviário nunca foi prioritário no Brasil e sobretudo, nunca foi maior que o rodoviário, né? Então, o rodoviário não sobrepôs o hidroviário. C. Foi uma resposta à retração do contingente demográfico. O que é isso? Diminuição da população. Teve diminuição da população, gente? Não. D. Foi uma resposta à projeção de escoamento produtivo, ou seja, eu expandi as rodovias para projetar mais escoamento da produção? Pode ser. Letra E. Como resposta à estagnação de lavouras policultoras? Pô, não tem estagnação de lavoura, policultores, está completamente fora de contexto. Letra D, gente, sem dúvida é o gabarito. Estou falando em fluidez, estou falando em escoamento, estou falando em circulação. Então a rodovia vai ser uma criação de infraestrutura por parte do Estado, como uma ideia de você projetar um escoamento produtivo maior, né? Então, sem dúvida, a letra D, nosso gabaritinho aí. Beleza? Vamos então para número 9, e a gente já muda de tema. Vamos ali para o tema que a gente falou ali de climatologia, né? No Enem, pessoal, o clima ele cai muito como ferramenta de questões ligadas à energia, de questões ligadas a meio ambiente, principalmente, tá? A gente até tem uma questãozinha aqui que vai falar de forma isolada do clima, mas sempre veja o clima como algo que vai se complementar com outros temas, como é a questão aqui. A questão ela fala no número 9 de 22 que uma característica regional que justifica o maior potencial anual médio para o aproveitamento de energia solar é a reduzida o quê? Bom, primeiro vamos olhar o nosso gráfico, né? A gente consegue identificar alguma coisa aí? Acho que não. Né? Acho que... Ah, tá. Não dá sim. Quanto mais escuro, menor é a capacidade de produção de energia solar. E quanto mais clarinho, maior é essa condição. De imediato você já vê no mapa do Brasil, pessoal, que o interior do Nordeste, aquele miolo, tá mais clarinho. Então é uma área que vai ter maior capacidade de produção de energia solar. Beleza? Então ele quer saber o seguinte, uma característica regional que vai justificar esse maior potencial ali do interior do Nordeste para aproveitar a energia solar é a reduzida condição de alguma coisa. Então tem alguma coisa no interior do Nordeste que é reduzido, que facilita a produção de energia solar. Letra A. Reduzida declividade do relevo, ou seja, tem poucos morros. É isso que influencia a energia solar, pessoal? Não, né? B. É a reduzida extensão longitudinal. O que é longitudinal, gente? No sentido leste-oeste. É isso que vai fazer a gente produzir mais energia solar, pessoal? É só questão de interpretar. Letra C. É a reduzida nebulosidade atmosférica, ou seja, nuvens na atmosfera. Peraí. Interior do Nordeste, clima semiárido. Se é semiárido, tem menos umidade na atmosfera. Menos umidade, menos nuvens. Se eu tenho menos nuvens, passa mais luz solar? Passa. Isso permite que eu produza mais energia? Sim. Então a letra C tem grande chance de gabarito. A letra D poderia gerar uma confusão que ele fala sobre irregularidade pluviométrica. Afeitosa, mas é uma área que tem pouca produção, tem pouca ocorrência de chuvas, então tem uma irregularidade. Então, na verdade, tem uma escassez. Irregularidade é algo irregular, que oscila muito. E lá a questão não é de oscilar muito, é predominantemente seco o ano todo. Temos período de chuva, mas o predomínio é seco. E a letra E fala em influência da continentalidade, né, que é o afastamento do mar. É isso que permite mais produção de energia solar, pessoal? Ou é a letra C? É claro que a letra C, gente, responde muito melhor pra gente essa questãozinha, tá? Então, veja sempre, né, se você não está buscando pelo em ovo, né? Se você não está querendo ali, às vezes, super problematizar a questão. Às vezes você leu a letra C e você fala, pô, me parece óbvia, mas o aluno tem essa tendência. Não, peraí. Não pode ser tão simples assim, eu tenho que trocar. E é aí que você acaba se enrolando, tá, galera? Muito cuidado com essa armadilha, que acontece muito, sobretudo com cabecinhas cansadas como a nossa quando a gente faz o Enem, tá bom? Vamos então para o número 10, que é uma questão legal que caiu uma vez em 2017 sobre as usinas hidrelétricas. E a gente falou um pouquinho sobre hidroeletricidade e falamos sobre os impactos
sociais e ambientais das hidrelétricas, né? Porque quando você tem usinas hidrelétricas que alagam grandes superfícies, você vai ter muito problema, né? Muitos impactos. Você vai ter que desalojar as pessoas que moram na beira do rio, você vai cobrir ali floresta e fauna com água e vai gerar morte de centenas de espécies, né? Vai gerar ali decomposição dos restos desses seres vivos que pode levar a emissão de carbono na atmosfera. Ou seja, quanto menor for a área alagada, mais eficiente tende a ser essa hidrelétrica. Aí ele mostra aí pra gente o ranking de eficiência, né? Ele mostra a capacidade de produção nessa bolinha. Então você vê Itaipu, tem 14 mil megawatts de produção. Só que ele alaga uma área de 1,4 mil quilômetros quadrados. Belo Monte, que está do lado, que está até marcadinho aí, ó, ela alaga só 0,5 mil quilômetros quadrados e produz 11,2 mil megawatts. Você até tem outras represas que alagam menos, como ali Giral, que é 0,3, Xingó, que é 0,1, Santo Antônio e Marimbondo, que é 0,4, mas nenhuma delas chega ao nível de produção de Belo Monte. Belo Monte, se você pensar na relação, né, entre energia e alagamento, Belo Monte tem a melhor eficiência, é por isso que ela está marcada ali, né, está achurada no caso ali, ok? E ele fala assim na questão, comparando os dados das hidrelétricas e uma característica territorial positiva de Belo Monte. Qual é esse lado positivo, gente? Letra A, reduzido espaço relativo inundado, gente. A letra B, acentuado desnível do relevo local. Você tem como ver isso comparando os dados das hidrelétricas? Volta lá. Nem tem isso. Nem tem declive. Letra C, elevado índice de urbanização nacional. Você consegue comparar isso? D, presença de grandes parques industriais. Você consegue comparar isso, gente? Ele está falando aqui, ó, comparando os dados das hidrelétricas. Ok? Você não tem como comparar isso nos dados das hidrelétricas. Os únicos dados que ele te dá, gente, é área alagada e potência. Letra E, proximidade de fronteiras internacionais estratégicas. A mesma coisa, gente, não inventa. A única que tinha informação no quadro dos dados das hidrelétricas para você comparar é o que está marcado na letra A. Beleza? Portanto, é o gabarito. Beleza? Cuidado para não cair nessa armadilha da superproblematização, como eu falei. Vamos para a número 11, que aí já entra na geologia. E a número 11 ela vai falar sobre os primórdios da formação da crosta terrestre até os dias de hoje. Lembra que a gente falou do tempo geológico, da escala do tempo geológico? As rochas formadas vêm sendo continuamente destruídas. Os produtos resultantes da destruição das rochas são transportados pela água, vento, gelo a toda a superfície terrestre, acionados pelo calor e pela gravidade. Cessada a energia transportadora, são depositados nas regiões mais baixas da crosta, podendo formar pacotes rochosos. O que a gente falou nas nossas aulas, pessoal? As rochas elas começam a ser decompostas, são carregados esses materiais pela erosão, lembra? Eles vão se depositar em bacias sedimentares e ali muitas vezes você pode ter inclusive a reagregação desses minerais, formando novas rochas. Então as transformações na superfície terrestre, conforme descritas no texto, compõem o seguinte processo geomorfológico. Letra A, ciclo sedimentar. Tem a ver com o ciclo de sedimentos na natureza? Bom, ele falou ali de transporte de sedimentos. Ele falou de depósito de sedimentos. A letra A não está inválida. B, instabilidade sísmica, gente, que tem a ver com terremotos. Ele fala nisso em tremores no texto? Não. C, intemperismo biológico. O que a gente falou na nossa aula, pessoal? Que intemperismo biológico até um termo caiu em desuso. Hoje, até mesmo os seres vivos, eles fazem processos físicos ou químicos. Ok? Então, defasado. D, derramamento basáltico, derrame de lavas. Ele está falando sobre vulcanismo no texto? Também não. Ó, conforme descritas no texto, ele está dizendo isso no enunciado, gente. Compactação superficial. Eu até posso dizer que quando os sedimentos vão se depositando e se acumulando, eu vou ter uma compactação desses materiais. Mas a letra A não é mais diretamente, pessoal, envolvida com a questão? Cuidado com isso, tá? Letra A, tá muito mais clara a letra A, beleza? E aí a gente vai para 12, que fala efetivamente de vulcanismo, uma questão do ano passado. O texto 1 fala,
Um terremoto de magnitude 5.9 atingiu a cidade de Valparaíso, na costa chilena. O terremoto ocorreu a uma profundidade de 112 quilômetros. Lembra que a gente falou que o interior da crosta, onde começa o abalo, é o hipocentro, né? O ponto de liberação de energia? E ele fala 2. Um tremor de terra de magnitude 4.8 foi registrado no município de Atalaia do Norte, interior do estado do Amazonas. O abalo é de magnitude considerada mediana para os níveis do Brasil. Os eventos dessa região costumam ser resultado das atividades da placa de Nazca, que a gente falou que é aquela placa lá na Cordilheira dos Andes, lembra? Que fica se atritando ali, formando uma pressão. Então ali eu tenho um processo de atrito. Essa energia é liberada nesse ponto de atrito e vai se expandir, chegando ao Brasil com uma intensidade menor. Beleza? Aí vocês falam, o Brasil está em cima de uma placa tectônica. Não, gente, o Brasil, tudo está sob placas tectônicas. O Brasil está no meio de uma placa, por isso que os abalos chegam com menor intensidade. O texto 3 fala que moradores usaram as redes sociais para relatar tremores de terra no interior de São Paulo. As atividades foram registradas nas cidades de Júlio Mesquita e Guaimbê e tiveram magnitude 3 na escala Richter, que é considerado pequeno e sem previsão de danos. Vamos para a questão. As diferenças entre os eventos geológicos relatados decorrem de distintas posições geográficas. Um está no Chile, o outro está no Amazonas, o outro está em São Paulo. Do Chile é mais intenso, do Amazonas é médio, de São Paulo é fraquinho. Essas diferenças entre esses eventos decorrem de distintas posições geográficas dessas cidades em relação a quê? Letra A. Em relação a planícies costeiras estão no litoral. Não tem a ver com abalo sísmico necessariamente. Em relação a bacias continentais, o quê? Bacias sedimentares continentais, o que isso tem a ver? Distância em relação às zonas de subducção. Opa, o que é zona de subducção? É onde uma placa tectônica se sobrepõe à outra. Tem atrito? Tem atrito. Tem liberação de energia? Tem liberação de energia. Quanto mais perto desse ponto de atrito o abalo é mais forte? Sim. Quanto mais longe esse abalo é mais fraco? Sim. Então gabarito letra C, galera. É o gabarito. A letra D fala em áreas de denudação, que são áreas onde você está tendo decomposição de rochas. E a E de vertentes escarpadas, que são aqueles relevos com declive acentuado, tá, gente? Tem que ser letra C. Não tem jeito. É o nosso gabarito. NTJ. Show? E aí vamos para a nossa derradeira questão em 2017, que é uma questão parecida, né? Com uma característica parecida da de 2024. Ele fala que o terremoto 8.8 na escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile, ó, novamente fala do Chile, em fevereiro provocou mudanças significativas no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para o oeste, né? Você teve ali um tremor muito forte. Buenos Aires moveu-se cerca de 2,5 centímetros para o oeste, enquanto Santiago, mais próxima do local do evento, deslocou-se quase 30 centímetros para o oeste e sudoeste. As cidades de Valparaíso no Chile e Mendoza na Argentina, ele fala de novo de Valparaíso, também tiveram suas posições alteradas significativamente, 13,4 e 8,8 centímetros, respectivamente. Então você vê que são áreas que estão próximas das zonas de colisão, das zonas de liberação de energia, e ali você vai ter um deslocamento da estrutura física dessa cidade. Então ele fala que no texto destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície. Esses eventos estão concentrados aonde? Letra A. Em áreas vulcânicas, onde o material magmático se eleva formando cordilheiras. Galera, por mais que esses eventos aconteçam em áreas onde eu tenho tendência a vulcanismo, é o vulcanismo que causa isso? Questionável. Mais importante, é o vulcanismo que forma cordilheiras? Não, as cordilheiras são formadas por pressão entre placas tectônicas que geram dobramentos, orogênese. Lembra das nossas aulas? Tá com dúvida nesse assunto? Volta nas aulas para assistir. B. Estão concentrados em faixas costeiras, onde o assoalho oceânico recebe sedimentos provocando tsunamis. As tsunamis são provocadas porque você recebe sedimentos numa bacia? Não, galera, tem nada a ver. Tsunami é maremoto, e maremoto é abalo sísmico, provocado por atrito e liberação de energia de encontro de placas. A letra C fala em estreitas faixas de intensidade sísmica no contato entre placas, próximas a dobramentos modernos. Olha como é que a C tá bonitinha, gente. Pô, tranquila. A letra D fala,
concentrados em escudos cristalinos, onde as rochas são submetidas ao processo de intemperismo e alterações bruscas de temperatura. Gente, mas é isso que gera tremores que vão deslocar cidades? Letra E. Áreas de bacias sedimentares antigas localizadas no centro de placas, em regiões conhecidas como pontos quentes. Nada a ver, pessoal. Essas áreas centrais elas têm mais estabilidade geológica. Então é claro que é a letra C, tá? Você vê uma questão muito parecida com a outra, tendo ali um mesmo sentido, né? Opa! Questãozinha bônus aqui. Lembra que eu tinha botado mais questão? Não? Vamos lá, vamos resolver aqui. A 14 fala assim, ó. Simulação da temperatura média anual em relação ao período pré-industrial em 3 cenários de aquecimento global. Então ele mostra pra gente aí, ó, 1,5 grau de aquecimento global na primeira imagem. Depois você tem 2 graus de aquecimento global. Depois 4 graus de aquecimento global. Você vê que a mudança de temperatura em alguns graus gera ali variações absurdas de temperatura. Agora, simulação de mudança da pluviosidade média anual em relação ao período pré-industrial em 3 cenários de aquecimento, né? O primeiro ali, 1,5 de aquecimento global, ok? Aí com 2 graus de aquecimento e 4 graus, você vê que ali formam-se algumas áreas mais secas, né? Você vê ali, quanto mais marrom, mais seco, quanto mais azul, mais úmido. Então você vê que na última imagem, com muito aquecimento, tem áreas com chuva muito intensa e áreas com seca muito intensa. Assim como você vê ali anteriormente, né, pessoal, um aquecimento brutal das áreas onde você tem maior temperatura. Então ele fala assim, qual medida é capaz de minimizar as mudanças apresentadas nas simulações? Essas mudanças todas são promovidas por variação de temperatura em aumento. O que pode diminuir isso, pessoal? Expandir transporte marítimo? Não. Incentivar fluxos migratórios? Também não. Letra C. Monitorar a atividade vulcânica, gente? Tu vai impedir o vulcão de explodir? Também não. Controlar emissões de carbono? Pode minimizar isso? Pode minimizar isso. E priorizar a utilização de termoelétricas? Vai agravar isso, porque termoelétrica queima carbono. Então é claro que o gabarito é letra D. Beleza, galera? Muito fácil essa questão. E uma últimazinha aqui para a gente acabar. Essa sim é a última. Falei que a presunção de que a superfície das chapadas e chapadões representa uma velha planície, né, área plana, é corroborada pelo fato de que ela é coberta por acumulações superficiais, tal como massas de areia, camadas de cascalhos e seixos, e pela ocorrência generalizada de concreções ferruginosas que formam uma crosta laterítica denominada canga. Canga, pessoal, é o mesmo que uma parada que a gente vai ver depois em meio ambiente chamado laterita, né? Que é quando você tem um enferrujamento dos metais que estão na porção superficial do solo. Então, vamos lá de novo. A presunção, ou seja, né, a concepção de que a superfície das chapadas, que são aqueles relevos, né, com topo plano e borda escarpada, representa uma velha planície, é corroborada, ou seja, é confirmada pelo fato de que ela tem acumulações superficiais como areias, cascalhos e seixos, ou seja, a ideia de que aquilo ali já foi uma planície e você teve ali um processo de decaimento das bordas. Agora, qual o tipo climático que favorece essa alteração do solo descrito, né, pessoal? Aqui você precisa considerar que existe um processo de ferrugem. Se tem ferrugem, questão difícil essa, tem que ter água envolvida no ambiente para poder gerar ali, né, um processo de oxidação, né? E claro, também um período de secas para que você tenha essa deposição de areias. Então, galera, a letra A fala em clima árido, com déficit hídrico, mas você precisa também de época de chuvas, né? O clima árido não vai atender bem a gente nesse aspecto. A letra B fala em subtropical com baixas temperaturas, isso aqui é mais comum na região sul, né? Vamos pensar nas chapadas no Brasil, centro-oeste é mais comum. A letra C fala em temperado com invernos frios e secos, não é o caso, né, das chapadas e chapadões que você tem aqui no Brasil também. D, tropical com sazonalidade das chuvas, opa, época chuvosa, época mais seca, a gente falou de clima, hein? Então, a letra D tem chance de ser o gabarito, até porque a letra E é equatorial com pluviosidade abundante, né? Abundante não, você tem que ter essa oscilação. Então o gabaritinho melhor aí pra gente é letra D, clima tropical com verões úmidos e invernos chuvosos. Beleza, galera?
Aqui é apenas uma oportunidade de a gente fazer esse apanhado geral de questões. Foram 15 questões aí dos assuntos que a gente abordou, né, nesses 8 últimos tópicos, tá? Aqui no Pro Enem a gente sempre vai fazer essas revisões a cada 8 semanas, né? E é sempre muito oportuno para você entender como a banca analisa o tema que a gente está tratando nas aulas, tá, gente? Então sempre muito fundamental, né, a gente fazer essa análise e, como eu falei, se tornar especialista da sua prova em primeiro lugar. Tá bom, galera? Agradeço a todos aí pela audiência, ok? A gente se vê no próximo encontro. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.